Mateus 16, 16. Respondendo Simão Pedro, dijo: Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces lhe respondeu Jesus: Bem-aventurado eres, Simão, hijo de Jonás, porque não te lo revelou carne nem sangue, sino mi Padre que está em los cielos. E eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca, mire, sobre esta roca, sobre esta confissão, sobre este reconhecimento, porque Pedro, ele disse assim: Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente. Então, quando Jesus, ele disse assim, e sobre esta roca, ele não estava falando sobre Pedro, sino sobre a confissão, ele reconhecimento. São duas coisas distintas. Então, sobre esta roca, esta confissão, este reconhecimento, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ella. Há aquela pessoa que quer ser sanada, és sanada, e aún assim, as portas do inferno han prevalecido contra ella. Há aquela pessoa que quer ser prosperada, és prosperada por la fé todo é possível, e aún prosperada, as portas do inferno han prevalecido contra ella. Há aquela pessoa que quer ser casada, e logra casar-se, pero aún assim, as portas do inferno han prevalecido contra ella. E outra coisa, és aquela pessoa que quer ser igreja. Você que se encontra aqui nesta manhã, aunque haja a necessidade de sanidade, aunque haja a necessidade de prosperar, aunque haja a necessidade de ser feliz em la vida sentimental, porque todo isto é de la vontade de Deus. Você não pode olvidar-se de lo mais importante. Você não pode olvidar-se de la necessidade de ser igreja. Porque uma vez que você és uma igreja, que não vive solo adentro da igreja, sino que também és uma igreja, aunque as portas do inferno sejam abertas delante sujo, ellas nunca prevalecerão. Que é o que eu quero falar com isto, que sempre vamos a ter problemas, sempre vamos a ter dificuldade, e é bueno, porque quando há problema, quando há dificuldade, uno pone as rodillas no piso e ora, e busca, e clama, e vive em la dependência de Deus. Amém? Então, uma vez que você seja igreja, aunque as portas do inferno sejam abertas através de los problemas, elas nunca prevalecerão, porque Jesus disse: e eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ella. Entonces, usted ha sido una persona sanada, una persona prosperada, uma pessoa que hoje é casada por causa de sua fé, ou você ha sido uma igreja? O bispo, que hago eu para ser uma igreja? Que necessito para ser uma igreja? Você necessita do Espírito Santo, porque não há igreja se não há o Espírito Santo. E o Espírito Santo se encontra disponível para aqueles que têm a fé de Abraão, a fé obediente. Vamos a poner em pantalla esse versículo que está em Hechos. Diz assim: e também o Espírito Santo, el qual ha dado Deus a quem? A los que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é o resultado de uma fé obediente. O Espírito Santo é para todos, porque a vontade de Deus é que você seja uma igreja. Você sendo uma igreja, aunque as portas do inferno sejam abertas delante sujo, através de problemas, aunque abertas, nunca prevalecerão. Nunca prevalecerão. Pero para que uno reciba o Espírito Santo e seja uma igreja, o Espírito Santo é o resultado de uma fé obediente. Como Abraão, Deus hablava e que assim Abraão obedecia. Deus hablava e Abraão obedecia, com ganas ou sem ganas. Por exemplo, eu não estou com sede, eu não tenho sede, pelo eu posso beber água. Há alguém aqui que não está com hambre? Você não está com hambre. Pero que é o que lhe impede de, terminando a reunião, comer um taco? Nada. Você pode não ter sede e, ao assim, beber água. Você pode não ter hambre e, ao assim, comer um taco, ou quizás 2 ou 3. E é isto o que sucede com a obediência. Não há a necessidade de uno ter o Espírito Santo para obedecer a palavra, porque a obediência trata-se de uma decisão. Você chama seu filho, você orienta seu filho, você dá um conselho para seu filho. Seu filho, ouvindo sua palavra, ele tem que tomar uma decisão: obedecer-la ou não. Não é verdade? Sim ou não? Então, a obediência que é uma decisão. E você não pode pensar: eu necessito do Espírito Santo para obedecer. Não. Você não necessita ter sede para beber água. Você não necessita ter hambre para comer, e tampouco necessita ter o Espírito Santo para obedecer a Deus. Pero o Espírito Santo é derramado em la vida de aqueles que obedecem a Deus. Então, por isso que há uma grande quantidade de pessoas que, quando as portas do inferno são abertas, ademais de abertas, prevalecem. Há pessoas que, por exemplo, a brujeria, a hechiceria, a envidia, a mala suerte, a depressão, os problemas han prevalecido.
E por que han prevalecido? Porque aunque la persona esté adentro da igreja, ella todavia não és una igreja. E ella não és una igreja porque nela não habita o Espírito Santo. Que como eu leí, e também o Espírito Santo, el qual ha dado Deus a los que lhe obedecem. Ella não és uma igreja, não tiene o Espírito Santo, porque não hubo de la parte de ella aún uma entrega para Jesus. E uma entrega para Jesus é em el sentido de uno reconhecer, ó Deus, a minha maneira não ha funcionado. De acordo com meus pensamentos, não ha funcionado. Conforme a minha vontade, tampouco ha funcionado. Então, a partir de hoje, eu quero ser tu vontade. A partir de hoje, eu quero que prevaleçam não meus pensamentos, sino os tujos. A partir de hoje, eu não quero mais que seja a minha maneira, sino a tua maneira. Então, esta persona, não por causa do Espírito Santo, sino por causa de quê? De uma decisão. Por causa de uma decisão personal, ella empieza a viver em la obediência a la palavra de Deus. Deus habla hoje, ella obedece hoje. Deus vai falar amanhã, ella vai obedecer amanhã. Quando Deus abre passado amanhã, ella obedecerá passado amanhã, com ganas ou sem ganas. Com ganas ou sem ganas. Entenda o que estou falando, por favor, é muito importante. Você foi traicionada por seu marido. Você não tem ganas de perdonar seu marido, e tampouco ganas de perdonar a la amante de seu marido. Não há ganas. Você não tem vontade de perdonar a seu marido e de perdonar a la amante de seu marido. Só que há um detalhe: você é uma pessoa inteligente. Ganas você não ha tenido, pero você tem cabeça. Não há ganas, pero há cabeça. E você pensa assim: eu sou pecador. E porque sou pecador, em todos os dias necessito del perdão de Deus. Pero Jesus dijo que perdona a aqueles que perdonam. Se eu perdono, eu sou perdonado. Se eu não perdono, tampouco eu serei. Então, como você é inteligente, você toma uma decisão. Você disse assim: não, eu não tenho ganas de perdonar meu marido. Eu não tenho ganas de perdonar a amante de meu marido. Pero aún sem ganas, eu perdono. E você empieza a orar por esta persona. Então, que isso? Você começou a obedecer a la palavra de Deus. Com ganas? Não com ganas, sem ganas, pero por causa de uma decisão inteligente. E para isto, você não necessita, porque há aqueles, o bispo, eu quero o Espírito Santo para obedecer a Deus. Não, é ao contrário. É ao contrário. Uno não recebe o Espírito Santo para obedecer a Deus. Uno, quando obedece, recebe o Espírito Santo. Então, esta é a razão porque há tantas pessoas debilitadas, há tantas pessoas que delante de ellas, as portas do inferno se encontram abertas,
e ademais de abertas, han prevalecido. Pero prevalecido por quê? Não são pessoas que aqui foram sanadas? Foram. Não são pessoas que aqui foram prosperadas? Foram prosperadas. Não são pessoas que lograram ter uma família que hoje são casadas? Sim, são casadas, pero todavia não são igreja. Igreja. La persona es esto, la persona es aquello, la persona es buena, es honesta, pero todavia não és igreja. Então, ela não tem paz, ela vive com medo, ela vive com dúvidas, e nela há uma debilidade espiritual, porque ela aún, por la ausência do Espírito Santo, ela não é uma igreja, ela necessita ser uma igreja, e ela será quando o Espírito Santo nela seja derramado, não porque ela merece, sino porque ela obedece à palavra de Deus, ela pratica a palavra. Há situações que em ela há conflito, como no caso de Abraão, quando Deus falou com Abraão: vete de tu terra, de tu parentela, de la casa de tu padre, abandona todo, com seguridade. Abraão, ele teve que pensar, e quando ele pensou, ele tinha o direito de tomar a decisão de obedecer a Deus, ou tomar a decisão de não obedecê-lo, como passa com você, pero não só com você, como passa comigo também. Então, aqueles que tomam a decisão, não, eu vou obedecer, eu não quero, pero aún sem querer, aún sem ter ganas, eu vou fazer o correto, porque o correto não é meu pensamento, não é minha maneira, não é de acordo com minha vontade. O correto é de acordo com a vontade de Deus, a la maneira de Deus, de acordo com seu pensamento. Esta pessoa empieza a viver uma vida de obediência, aonde ela terá que sacrificar como Abraão. Abraão vivia em uma terra aonde prevalecia a religiosidade. Então, ele teve que abandonar tradições, ele teve que abandonar costumes, ele teve que abandonar os amigos, os conhecidos, todo a câmbio de obedecer a palavra de Deus. Ou seja, a vida de Abraão foi uma vida marcada por el sacrifício de viver em la obediência a Deus. Pero, por causa de isto, ele se convertiu em la própria bendição. Quando uno és uma igreja, uno és la própria bendição. Por causa de isto, em todo ele foi bendecido, e passou a ser el amigo de Deus, ele padre de la fé. É isto que Deus quer para você. De repente, você ha participado domingo à la manhã, e você para venir em los domingos à la manhã, para participar da reunião, para você ha sido um sacrifício muito grande. Você vem à igreja como se você, perdona-me hablar lo que vou hablar, eu quero ajudá-los. Você vem à igreja como se você hiciera um favor para Deus, e não és assim. Não és Ele que necessita de mim, sou eu que necessito dele. E de repente, por favor, pastor Andrés, de repente, para vir à igreja, você vem assim, ó,
E se não és assim, você vem assim, ó. Assim, foi desta maneira que eu cheguei à igreja. Eu cheguei assim, ó. Pero cheguei. Perdona-me, tá? Pero cheguei. De repente, você vem equivocado. Você se encontra equivocado. Porque para venir, tem que venir empurrado. Para venir, viene por las orelhas. E pensa que vem para ser um favor para nós outros. Ou para Deus. Não. Quando você vem e há uma oportunidade de você entregar de verdade a sua vida, de verdade, como estamos falando, em obediência a sua palavra, então é uma oportunidade para que você se converta em la própria bendição, para que você se converta em uma igreja, para que você seja amigo, não do bispo, não do pastor, amigo de Deus. E também, como Abraão, és ele padre de la fé, és uma oportunidade para que você seja um filho de Abraão. E as bendições que de repente você há necessitado, vendrão de maneira natural. Abra sua Bíblia, vamos a poner em pantalla, pero abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, capítulo 1. Então, para que você não se olvide do que estamos ensinando, não há a necessidade de ter o Espírito Santo para obedecer. Há que obedecer para ter o Espírito Santo. E quando uno obedece à palavra, a câmbio de ter o Espírito Santo e ser uma igreja, veja o que diz a Bíblia: acontecerá que se ouveres atentamente a voz do Senhor tu Deus, para guardar e poner por obra todos os mandamentos que eu te prescribo hoje, também o Senhor tu Deus que hará. Você não será exaltado por los políticos, você não será exaltado por los amigos, por los conhecidos, você será exaltado por Deus. Por Deus. Disse assim: também o Senhor tu Deus te exaltará sobre todas as cidades DF. Não sobre todas as cidades de DF, não. O Senhor tu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e vendrão sobre ti todas estas bendições, e que és o que disse a hora, e te alcançarão. Ou seja, se você se quer agir, você será alcançado por las bendições. Se você se quer aqui você será alcançado por las bendições. Aonde você ponga os pés, você será alcançado por las bendições. Se ouveres a voz do Senhor tu Deus. Em casa, você pode ler todo e ver as bendições. Então, tome hoje uma decisão, que a partir de hoje, sua vida não seja a sua maneira, que a partir de hoje não seja de acordo com sua vontade ou com seus pensamentos, que seja a la maneira de Deus, a la vontade de Deus e com os pensamentos de Deus. É verdade, haverá momentos que você não terá ganas de obedecer, pero não há problema.
E nestes momentos, quando não há ganas, mire, é porque és ele coração que prevalece. És ele coração que prevalece. E neste momento use a cabeça. Não haga caso a seu coração, a los sentimentos, a las emoções. Haga caso a seu intelecto, a sua razão, a sua inteligência. Desta maneira, o Espírito Santo será derramado, você se convertirá em uma igreja. E aunque haja momentos que as portas do inferno, os problemas, as portas sejam abertas, bueno, serão abertas, pero nunca prevalecerão. Você, sendo na igreja, és você que prevalecerá. És esta a oração que eu quero fazer. És uma oração que, se você, de maneira consciente, toma uma decisão sincera, verdadeira, a partir de hoje sua vida empieza a cambiar. A partir de hoje, não haverá a necessidade de esperar, quanto tempo? Não haverá a necessidade. Se você, de maneira consciente, toma esta decisão sincera e verdadeira, sua vida cambia. Agora, há que ser de maneira consciente, de forma sincera e verdadeira. Por exemplo, em meu caso, eu não tinha, estou falando de meu caso, eu não tinha ganas de abandonar a brujeria, eu não tinha ganas de abandonar a idolatria, eu não tinha ganas eu não tinha, pero eu conheci a verdade, que há um solo Deus e um solo mediador entre o homem e Deus, que é Jesus, que és ele caminho, és a verdade e és a vida. Então, aún sem ter ganas, eu disse, não, eu vou tomar minha decisão, a partir de hoje, eu vou a crer solo em Jesus. És assim. Eu não tinha ganas de abandonar o pecado, pero eu vi que esta era a vontade de Deus. Então, entre a ser minha vontade e a ser a vontade de Deus, seria mais inteligente a ser a vontade de Deus. E você pode ser o mesmo agora.